Tudo bem? Tudo bom? Tudo Nosso, bem, você? tudo certo. Nossos 20 minutos de reais de volta, né? Acho que a gente ficou Isso. com uma semana assim. Não, não foi. Foi a aula que a gente deixou de Não, fazer. 20 minutos foi não a aula de parou, semana foi isso mesmo. passada. A gente não fez, mas fizemos milhares de lives semana passada. Foi, foi. Mas vamos lá, vamos falar sobre essas decisões do Do STJ. STJ. Vamos falar das duas últimas, né? São as duas Isso. últimas que saíram que têm reflexo direto nos direitos reais, né, Alex? Uma sobre direito real de habitação e uma outra que é sobre a interrupção do prazo prescricional para aquisição de um direito real pela via da uso capião, em razão da citação em uma ação reivindicatória. É isso Todas aí. duas muito interessantes, né? E É. aí, Alex, eu vou deixar você começar a falar, né, sobre essa primeira aí, que para a terceira turma, né, do STJ, o direito real de habitação não admite extinção de condomínio ou cobrança de aluguel por parte dos outros coproprietários, né, das pessoas, da pessoa, da viúva, né, e no caso era viúva e uma outra filha, né, também, que estava no imóvel, né, e aí eu vou deixar você comentando e aí eu vou comentando junto com você. Beleza, Betânia. Inicialmente eu quero dizer que tá tudo azul, viu? A blusa aqui, o louco do azul, para variar um pouquinho. Quando eu peguei a blusa, eu vi de azul de novo, velho. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou fazer um esforço fático para quem está com a gente entender do que a gente está falando. A gente sabe que a gente fala aqui direto que a habitação, moradia é um dos sonhos, né, das pessoas e muitos dos conflitos envolve a moradia. Esse caso aí que o STJ julgou se trata de direito real de habitação, como você mesma falou. E o que é que ocorreu nesse fato? Determinada pessoa teve um relacionamento, um homem, né, teve um relacionamento, e desse relacionamento vieram duas filhas. E aí ele rompeu esse relacionamento e constituiu um novo relacionamento com uma companheira que também teve uma outra filha. Ele faleceu e deixou um único imóvel. E nesse único imóvel ficou morando essa companheira com essa filha. Os herdeiros anteriores, os dois primeiros filhos ou duas primeiras filhas, não satisfeitas com a situação de ter o único imóvel, a herança do pai. Na verdade, existiam outros bem imóveis, mas em relação ao imóvel, esse único imóvel ficou na posse, né, dessa companheira e da outra filha. Então, esses dois herdeiros entraram com uma ação de extinção de condomínio, porque após o falecimento do pai deles e do companheiro, se forma um condomínio em relação a esse bem Sim. com os herdeiros. E aí, esses dois herdeiros que não estavam na posse, a posse estava exclusivamente na mão tanto da companheira como da outra filha desse relacionamento, essas duas herdeiras entraram com a ação de extinção de condomínio, cumulada com o pedido de pagamento de aluguéis, né? Em face dessa companheira que estava essa companheira sobrevivente que estava na posse do imóvel. E aí, depois de passar pelo TJ de São Paulo, chegou ao STJ. E o que é que está nessa... Qual é o cerne da questão? A possibilidade de se extinguir o condomínio em face do direito real de habitação. E aí a gente vai tecer alguns comentários em relação ao direito real de habitação. O direito real de habitação, ele é como o próprio nome já diz, ele é um direito real, mas ele não é constituído pela vontade das partes, no sentido de pegar um título e levar no cartório para registrar ele, como acontece com a propriedade e com outros direitos reais. Quando ele é decorrente do direito de família, não tem necessidade de registro. Pronto, a própria lei já diz, né, que ele é proveniente de uma normativa. E Tem uma constituição pela via legal, né? isso, E não perfeito, pelo. Betânia. E durante muito tempo teve uma celeuma em relação à validade dele ou não, porque ele vem instituído em uma lei fora da codificação. E com o advento do Código Civil, ficou naquela situação de ser ele ainda válido ou não o direito real de habitação. E depois a jurisprudência chegou ao entendimento de que sim, aquela lei ainda é válida e o direito real de habitação está aí valendo para todo mundo.
Então, nesse sentido, é perfeitamente possível o direito real de habitação e veio também afincando o ponto de que é possível também o direito real de habitação para a companheira, que é exatamente o fato Sim. que esse julgado abarca. Então, em relação ao direito real de habitação, assim é a possibilidade. Mas o que existe por trás aí é a exigência com a ação que as duas herdeiras entraram, aquelas que não estão na posse do imóvel, de extinguir o condomínio, porque eles também são proprietários do condomínio a partir do momento do imóvel, a partir do momento que há o falecimento do pai delas, extinguir e cobrar também o aluguel em face da Ok. cota parte deles. O STJ, como você mesma já trouxe aí logo no início, decidiu que não é possível a extinção do condomínio em face do direito real de habitação, porque além de ser vitalício, o direito real de habitação, ele visa a preservação do direito preservação da família, Morar. de moradia e preservação do núcleo familiar. Então, não seria adequado a pessoa que já sofreu pela perda daquele ente e logo após também perder não só a moradia, aquilo ali existem lembranças. Então, além de moradia, é um lar. Existe É afetivo, né? a afetiva. Então, enquanto ela estiver viva, Tanto ela quanto a ele, companheira né? Tanto como ela quanto isso. ele. É quem. No caso aqui, é a mulher. É, Mas no caso da situação, tanto a mulher como a filha, que também é herdeira, que é proveniente desse relacionamento, tem o direito de permanecer lá no imóvel, juntamente com ela, porque a proteção que o direito real de habitação dá não é só em função da companheira ou da cônjuge superstício, e sim em relação à família. Então, também a filha herdeira proveniente desse relacionamento tem direito de permanecer nesse imóvel. Já em relação à cobrança de aluguéis, que também a ação foi acumulada, sim. no sentido de solicitar tanto a extinção do condomínio como a cobrança de aluguel em relação ou contra essa companheira que ficou com a filha nesse imóvel, o STJ também decidiu que não é possível, sobretudo em relação, em função da natureza do direito real de habitação, porque ele tem uma natureza de gratuidade. Então, como é que você vai forçar, trazer essa situação de cobrança de um aluguel em função daquela pessoa que está exercendo um direito real que tem como essência a gratuidade, né? Dele ser gratuito. Então, o STJ, nesse sentido, fincou esse entendimento de impossibilidade de extinção de condomínio, nesse sentido de quando há um direito real de habitação envolvido, e também a impossibilidade de cobrança dos outros herdeiros proprietários, no sentido de cobrar em face da companheira sobrevivente e de outro herdeiro também que está na posse, no caso das duas, exclusivamente em face deles, exercendo essa posse, esse direito real de habitação desse imóvel. Esse ponto aí é muito sensível ao que a gente fala aqui, porque a gente traz muitas situações sobre direitos reais na prática, né? E isso é importante a gente trazer esse direito real de habitação, porque permite mostrar que o quanto os tipos de direitos reais são multifacetados, no sentido de trazer conflitos e também permitir que a gente mostre o quanto é grande o mundo, né, que a gente traz de fatos aqui, dentro desse Alex, universo de direitos reais. eu queria dizer assim: se existe um campo fértil para que haja conflito com direitos reais, é no direito de família e no direito das sucessões. É, É e um você campo me, fértil. você, você me lembrou mais uma coisa, né, que a gente traz muito aqui. E aí a frase que você gosta muito, né, não só de direito civil, vivem os direitos reais. Não É, mesmo. veja que a gente tem E que nem só de fazer, regras de direito de família e de direito das sucessões vivem o direito pronto, de sendo família e o mais direito das sucessões, pronto. Aí você né? vê que o direito real está intimamente imbricado com o direito de sucessões e o direito de família. E você vê que, nesse caso especificamente, o direito real ele está se sobrepondo os outros pontos, as outras normas dentro do direito. Né? Embora a extinção do condomínio seja possível em relação a outras situações, quando se tem um direito real de habitação, ele se torna um pouco... é uma situação impeditiva, no sentido de se extinguir o condomínio e também cobrar lugares
em face da não utilização ou não da posse dos outros herdeiros que não estão na posse desse imóvel, quando ele é único, no caso do patrimônio que é herdado pelas pessoas, os herdeiros do decujus, né? Então, em relação a esse julgado, que eu vou deixar aqui o número, inclusive, é o recurso especial 1.846.167 de São Paulo, ele trata dessa situação, né? Da possibilidade de direito de real de habitação, que ele não admite, né? A extinção do condomínio e tampouco a cobrança de aluguel em face do herdeiro sobrevivente, do companheiro Vamos deixar o número sobrevivente. dos dois julgados na descrição, né? Porque aí as pessoas podem acessar. Sim, sim, Alex, eu queria só fazer uma observação, porque nesse caso o STJ ele entende que não há possibilidade de extinção de condomínio, né? sim, Esse foi o entendimento. Só que existe um entendimento do STJ quando é possível, quando é possível que as outras pessoas que têm a propriedade em condomínio litiguem contra a pessoa que tem o direito real de habitação, que não é essa situação. O STJ, quando o condomínio ele é anterior ao falecimento do decurso, o que eu quero dizer com isso? Quando você, nesse caso específico, tá? Que é o entendimento que a Alex acabou de passar aí pra gente. Quando uma pessoa falece, forma-se um condomínio em razão da herança que é transmitida para aquelas pessoas que são os herdeiros, certo? Naquele momento, forma-se um condomínio. Só que pode, eventualmente, existir que essa propriedade, que é a propriedade que o decujus tinha, que essa propriedade, anteriormente, já poderia ser uma copropriedade. sim, Ou seja, José, né, que é o cônjuge falecido, ele tinha essa propriedade em condomínio com Marcos e Pedro, que são os irmãos dele, tá? E quando ele falece, ele tem a viúva, né? Tem a questão do direito real de habitação e tem também os filhos, por exemplo, né? Então, assim, os irmãos não são herdeiros. Eles não entram no condomínio. O STJ já decidiu que quando o condomínio de propriedade ele é anterior, ou seja, o imóvel não é de propriedade exclusivamente daquela pessoa ou daquele casal, que aí sim há possibilidade da discussão para não, diríamos assim, a não prevalência do direito real de habitação, porque aquela propriedade ela era uma propriedade em condomínio anterior. Isso que eu estou falando aqui agora, gente, é diverso do que a Alex está falando. Eu estou chamando a atenção disso só para as pessoas entenderem que são condomínios diversos. O que a Alex está falando, que é a decisão que teve na semana passada, né? Semana passada, se eu não me engano. Ou essa semana, nem me lembro. É bem recente. É em razão do condomínio formado pela herança. é da semana, é da semana Diz. passada, da semana passada. Quando o condomínio ele é anterior àquela pessoa que faleceu, tem uma propriedade em condomínio, que é um condomínio anterior, firmado por um negócio jurídico, outra situação totalmente diferente, o entendimento do STJ é que algumas possibilidades podem não prevalecer o direito real de habitação. Só estou chamando atenção para isso, para as pessoas saberem que existem essas duas possibilidades, Alex. Bacana. Então a gente está nos nossos 20 minutos de reais, falamos agora, né, da Já tem decisão do 20 minutos. RESP. Vamos falar rapidamente dessa decisão aí que eu acho extremamente importante. Uma das perguntas que a gente mais recebe aqui é o que é hábil, né? Que atitude jurídica, né, é apta a desconstituir a posse mansa e pacífica, sem oposição, que é a posse que gera aquisição da propriedade ou de outro direito real pela via da uso capião. Então, essa é uma das maiores dúvidas que as pessoas têm. E essa decisão do STJ, ela traz uma resposta e ela traz ainda um dado muito curioso, né, Alex? Ela é interessantíssima, essa decisão. Deixa eu só anotar o número aqui para não confundir, porque a gente acabou de falar de direito real de habitação e agora a gente vai falar de causas interruptivas do prazo prescricional.
na ação de uso capião de imóvel, né? Então, acho que é isso, 1542, 609, para não errar, que às vezes eu meto o dedão aqui e saio botando um bocado de coisa, né? Vamos lá. Então, é esse aqui. Beleza. Então, pronto. Acho que é isso. Vamos lá. A citação, né, em ação de reivindicatória interrompe prazo para reconhecimento de uso capião. Da mesma forma que eu comecei a outra, é interessante contextualizar com a historinha o porquê que esse caso foi parar no STJ, né? Trata-se de uma relação, um negócio jurídico entre um casal e uma senhora, né? Uma venda, uma compra e venda de um imóvel. Esse casal comprou esse imóvel através de um contrato de compra e venda e nunca levou o registro. Em determinado tempo se percebeu que esse casal, que essa senhora, ela é semi-analfabeta e também vendeu sem a participação do esposo dela. Então, Sim, você veja que não está na total legalidade, né, por assim dizer, o contrato sim, sim. que foi realizado. Passado o tempo, acho que em torno de 18 anos, ou um pouco menos, um pouco mais, esse casal que adquiriu através do contrato de compra e venda estava na posse desse imóvel, tentando regularizar, entrou com uma ação adjudicatória, né? E aí não teve sucesso, teve extinção, julgado improcedente o pedido, né, de adjudicação compulsória, que é no sentido de levar a registro esse contrato e ter a titularidade, passar a ser realmente proprietário do imóvel. Não teve êxito. E partiu também para uma usucapião ordinária. Também teve o julgamento, Então, quando eu a falo sua, da né, aquela usucapião ordinária. ordinária, Mas por que ele partiu para esse caso usucapião? aí é perfeito para justificar. Olha, esse caso aí vem para justificar tudo que eu falo aqui nesse Instagram, povo, Em sobre o relação usucapião ordinária. ordinária? Você veja que, a despeito dele utilizar do fato de ter acontecido na vigência do Código Civil de 16, em que o prazo para você adquirir a usucapião de imóvel ela era vintenária, ele partiu ele já entendia o casal, né, que tinha posse, que tinha comprado através do contrato de compra e venda sem ter levado a registro, sem ter feito a escritura, eles já entendiam que tinha esse prazo também. E aí partiram para a usucapião ordinária, porque eles acreditavam que o título deles, né, o contrato de Era compra e venda, justo. era um justo título. E por conta mesmo do que eu falei no início, de não possuir a participação do esposo da senhora que era semi-analfabeta vendeu, verificou-se que não tinha um substrato bacana, né, para ser um justo título esse contrato. Então ele também teve a sua ação de uso capião ordinária julgada improcedente, né, julgamento de mérito. Logo após, os herdeiros, porque acho que, pelo que eu me lembro, a senhora morreu e aí o espólio entrou com uma reivindicatória, né, em face desse casal que tinha posse. E também essa reivindicatória foi julgada, foi extinta sem julgamento de mérito. Novamente eles Esse é um dado entraram. interessante. Esse é um dado interessante. Novamente eles entraram com uma outra ação uma outra reivindicatória e sim, aí tiveram o julgamento de mérito favorável a eles e também uma decisão para emissão na posse. Mas dentro dessa segunda ação de reivindicação, de reivindicatória de posse, esse casal que tinha posse alegou o que a gente fala aqui, a uso capião como defesa. Matéria de defesa. A uso capião como matéria de defesa. E nesse ponto eles alegaram não a uso capião ordinária, porque, como a gente falou, eles E já lá tinham já tinha sido considerado que o que eles tinham não era justo título. Por quê? Porque o marido dela não tinha assinado. isso. Né? Porque quando é E direitos reais, os dois têm que participar. olha Então, quando eu falo isso, quanta por coisa envolvida favor, nesse me julgado. escutem. Quanta coisa envolvida que cada um ponto desse vale mais do que 20 minutos, né? Vale uma aula, né? Não, com Então, certeza. Só estou então, falando, escutem o que a gente fala aqui, povo. então, ele arguiu a uso capião como defesa, o casal possuidor. E o que foi que ficou decidido? Que, primeiro, eles já tinham uma coisa julgada contra eles no sentido de não poder usucapi, porque eles já tinham tentado a usucapião ordinária lá. Então a coisa já estava julgada nesse sentido. E mais, Por isso, eles eles tentaram alegar a uso capião extraordinária.
Isso. E mais, tem um ponto aí que é bem claro, e que eles não possuíam o tempo necessário, um dos requisitos, para poder utilizar o usucapião extraordinário. Eles só tinham 15, eles só tinham acho que 17 anos. Eles só tinham E vamos 17 anos. lembrar que esse caso é um caso daquele da questão intertemporal da uso capião, que Perfeito, veio com um bacana. código que era 20 anos, mesmo sendo depois da entrada do código, né, do Código Civil de 2002 em vigor, continuaria sendo de 20 anos, né? E além disso, o ponto desse julgado que é interessante para a gente é a possibilidade de uma ação reivindicatória, ainda que julgada, Não ainda julgada. não julgada, Não julgada. ainda que ela seja extinta sem o julgamento de mérito, ela é capaz de interromper o prazo prescricional. Lembre-se de que eu falei que antes de entrar com essa segunda que eles foram vencedores, o espólio no sentido de ganhar a reivindicatória, eles tiveram uma ação reivindicatória extinta sem julgamento de mérito, em que esse casal foi citado. A partir do momento que eles tomaram conhecimento ali naquela ação reivindicatória que foi extinta sem julgamento de mérito, o prazo prescricional dele foi interrompido, deles dois. Então, por dois motivos, eles não tinham os requisitos para uso capião extraordinária, que foi alegada na reivindicatória na segunda como defesa. Primeiro, porque realmente eles não tinham os 20 anos necessários. Segundo, porque foi interrompida também o prazo prescricional, porque eles tomaram conhecimento lá quando da primeira vez que o espólio entrou com uma ação reivindicatória. Então, Então, assim, ficou-se... Alex, só assim, rapidamente, só para a gente organizar aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente, porque esse caso ele é realmente muito complexo, porque ele tem uma sucessão de ações, né? Existiu uma ação de adjudicação compulsória que foi proposta pelo casal que tinha posse. Tá? Eles não conseguiram, eles não tiveram sucesso. Na decisão não explica profundamente isso. Depois, houve uma tentativa de solucionar a questão por uma uso capião ordinária, que foi julgada improcedente porque o que eles tinham que eles consideravam ser justo título não foi considerado justo título, porque o esposo de quem vendeu, né, não assinou o contrato, então não era justo título, tá? Lembre e procurem aqui e continuem acompanhando tudo que eu falo nesse mundo, né, Alex, sobre o uso capião ordinário. Ordinária. Né? E uma outra coisa, aí depois disso, a família, o espólio, né, a pessoa faleceu, o espólio ingressou com uma ação reivindicatória. Essa ação ela foi extinta sem julgamento de mérito. Mas foi essa citação, nessa ação que foi extinta sem julgamento de mérito, é que interrompe o prazo prescricional deles. E quando eles... Aí, ação extinta sem julgamento de mérito, o espólio entra com outra ação reivindicatória. Quando o espólio entra com a segunda ação reivindicatória, eles vêm e alegam uso capião em matéria de defesa, pedindo o reconhecimento da uso capião extraordinária. Só que o juiz fala não, porque houve a interrupção do prazo prescricional no momento que você foi citada na primeira ação reivindicatória. Porque no momento que você foi citado na primeira ação reivindicatória, você tomou conhecimento de que tinha uma medida jurídica, e aí essa é uma medida jurídica para retomar a posse do bem para quem tem propriedade, portanto, é uma medida jurídica apta a desconstituir a posse mansa e pacífica, hábil, né, e apta a garantir a aquisição pela via da uso capião. Então o STJ decide no mesmo sentido, né? Com vários recursos, o STJ chega e decide, não. O momento que tem a quebra do prazo, né, que a posse deixa de ser mansa e pacífica, é o momento da citação da primeira reivindicatória. Como eles não tinham o justo título, apesar de achar que tinham. O problema é esse, achar que tem um justo título. Pois quando eles foram alegar uso capião extraordinário, e ainda com prazo de 20 anos, porque aí também nesse caso, você vê como esse caso é complexo. Tinha a questão da regra intertemporal da uso capião, eles não conseguem.
né? E aí eles, no final das contas, né, a decisão é favorável ao espólio, né? Ao autor das E reivindicações. só para arrematar aqui, no julgado ele não se conteve só em falar de interrupção de prazo processional, ele fala também do tempo em que vai se é, interromper, não seria a palavra interromper, mas a partir do momento que a posse passa a ser de má fé, deixa de ser de boa fé, porque a gente falou que foram 4 ações que foram propostas, mas em relação às benfeitorias, o Porque momento em tem a que questão das das benfeitorias, benfeitorias, né? durante esse tempo todo, esse casal construiu coisas ali, acessões, Foram a construiu vida um toda. prédio, benfeitorias, então não é justo que a gente sabe que as benfeitorias úteis e necessárias, elas têm que ser indenizadas, né? Então, o julgado manda que realmente seja emitido na posse o espólio, mas que pague ou então restitua os valores relativos às benfeitorias úteis e necessárias. Mas a partir de que momento o possuidor deixou de ter boa fé e passou a ter má fé? Em que ação dessa que a gente pontuou aí, Betânia? Foi na primeira adjudicação? Foi na usucapião ordinária? Foi na primeira reivindicatória que foi extinta sem julgamento de mérito? Ou na última, em que o espólio foi vencedor? O STJ decidiu que é, o, o espólio, ele impediu, na verdade, ele deixou de. Na verdade, não espólio, desculpa. O STJ disse que os possuidores tomaram conhecimento de que a posse deles não seriam realmente. Eles não tinham conhecimento de que seria o possuidor de forma plena, sem nenhuma oposição. Isso aconteceu no momento em que o espólio ele contestou a adjudicação, embora eles tenham perdido o possuidor, os possuidores tenham perdido a adjudicação compulsória, a ação, eles tomaram conhecimento de que a posse deles não era tranquila, então deixou de ser de boa fé naquele momento e passou a ser uma posse de má fé. Então, a partir do momento que a posse passa a ser de má fé, as benfeitorias que vão ser indenizadas são as benfeitorias necessárias. Então, toda benfeitoria útil e necessária que foi realizada após aquela citação na ação de adjudicação compulsória que a gente pontuou aqui, em que os possuidores foram vencidos, eles passam a ter uma posse de má-fé, no sentido de não poder ter a restituição das benfeitorias úteis e também poder ter só as úteis, as Não, necessárias. eles têm as benfeitorias úteis. Úteis. As necessárias não. As necessárias sim, as úteis não. As necessárias, ainda que o bem estivesse em mãos dos proprietários, eles teriam que dar o reparo necessário para fazer com que a coisa continue existindo. Então, por isso que a gente tem no nosso ordenamento a possibilidade de se restituir as benfeitorias necessárias em face ainda que daquele possuidor que tenha má fé em relação à posse de determinado imóvel. Então, são esses pontos que foram trazidos nesse julgado, sobretudo o ponto fulcral que a gente trouxe aqui da possibilidade de interrupção do prazo prescricional em face de uma ação reivindicatória. E também os outros pontos que foram decididos em relação à benfeitoria. Nesse julgado que a gente deixou aqui, eu acho que eu não coloquei. Deixou. É Alex, o perfeito. Nós agravo já no. passamos 15 minutos dos nossos 20 minutos. Acho que ficou bem explicadinho. É um julgado extremamente complexo, mas assim, Ele é muito traz bom. diversos pontos, ele é muito bom. A gente fez uma postagem sobre ele semana passada, tá aqui, né, no nosso feed, se a pessoa quiser verificar. E assim, ele traz diversas facetas, né, do que a gente fala aqui sempre, né? Repare que, só para pontuar, nesse julgado, ele traz, a cada aula nossa, a gente traz tipo de uso capião, outros tipos de ação, a gente traz a adjudicação compulsória, a gente traz as reivindicatórias, a gente fala de benfeitorias. E repare que nesse julgado ele fala de uso capião ordinário, extraordinário, adjudicação compulsória, as benfeitorias, Tudo. interrupção da prescrição, então ele fala sobre Mas é o tudo. que a gente fala, né? Tem Ele que é muito saber tudo de completo em uma coisa relação. só, né? Ninguém pode Ele, saber uma coisa só. Você tem que saber tudo junto, isso, então muito bom. né? Então é isso, né? Os 20 Bom, minutos voltaram a ser 30 e poucos, hoje né? foram 35. Então é isso, gente. Muito Boa obrigado, noite, Alex. uma Boa ótima noite, noite. manhã, gente. Tchau. Tchau.